Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio. Estamos aí na nossa sexta aula e, galera, hoje a gente vai trabalhar com a análise de gráficos de movimento, certo? Pessoal, agora a gente vai imaginar gráficos genéricos para situações genéricas de movimento. Depois de a gente conhecer essa nossa análise gráfica, a gente ainda vai ter mais uma aula de gráficos, porque eu quero mostrar como que são esses gráficos, particularmente para o movimento uniforme e para o uniformemente variado. Só que antes de eu mostrar para você, viu, ó, o gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado é desse jeito, você tem que entender a essência desse gráfico da velocidade, o porquê desse gráfico da velocidade ser desse jeito, beleza? Então, primeiro a gente vai entender como que a gente analisa o gráfico. E aí, na próxima aula, a gente faz a análise individual para os estilos de movimento, tudo bem? Você vai ver o seguinte, como o teu movimento ele é descrito em função do tempo, isso quer dizer que à medida que o tempo passa, as coisas vão acontecendo, você vai descrever tudo que está acontecendo em função do tempo. Então você vai dizer que velocidade eu vou ter daqui 10 segundos. Eu vou dizer em que posição eu estarei daqui 10, 20 segundos. Então, tudo no movimento é descrito com relação ao tempo. Você, quando está analisando um movimento, aquele movimento só faz sentido porque o tempo está passando. Porque se você pegar uma foto, que é uma única coisa, um instante de tempo apenas, não há movimento na foto, é somente um instante. Então você precisa de instantes diferentes para você ter a noção do teu movimento. Por isso que, quando você fala de gráficos, você faz uma análise gráfica basicamente com relação a esses três parâmetros aqui. Ou você está analisando a aceleração, ou a posição, ou a velocidade. São esses nossos três parâmetros. Mas todos eles fazendo uma análise com relação a quem? Com relação à medida que o tempo passa. Então você vai dizer, como que a minha aceleração à medida que o tempo passa? Ela está aumentando? Ela está diminuindo? Ela está se mantendo constante? Essa é a nossa ideia. Mas não só isso. Você entender que consequências haverá na análise da tua aceleração. O que, que você pode tirar quando você está analisando a aceleração? E assim a mesma coisa para a velocidade, assim como para a posição. Beleza? Então, vamos lá começar com o nosso primeiro estilo de gráfico, que é o estilo de gráfico que demonstra como que é a sua aceleração com relação ao tempo, certo? A aceleração com relação ao tempo. Bom, a aceleração, ela é uma grandeza que faz o quê? A aceleração é uma grandeza que ela demonstra como que a velocidade está mudando à medida que o tempo passa. Inclusive, a aceleração a gente fez uma definição dela em uma aula anterior, que era aquela ideia de que a aceleração era definido como o quanto variava a sua velocidade em um intervalo de tempo, certo? A aceleração era o tal do ΔV sobre o ΔT, certo? Mas para fazer a análise da aceleração, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse intervalo de tempo e vou jogar multiplicando aqui. E aí eu vou dizer assim, ó, se eu reconhecer a aceleração, o que que eu posso extrair de um gráfico da aceleração? Ó, a aceleração multiplicada pelo intervalo de tempo, ela permite você encontrar quem? Ela permite você encontrar o quanto mudou a velocidade, o teu ΔV, o quanto altera a velocidade. Lembra da nossa aula de exercício da semana passada? Gente, era um assunto muito importante. Eu falar, entenda o que faz a aceleração. A aceleração mostra como que sua velocidade está mudando. Então aqui você vai ter uma consequência desse negócio, que é o seguinte, ó. Primeiro eu vou demonstrar numericamente, depois eu vou tirar essa análise e eu vou colocar isso de forma ah, genérica, tudo bem? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou colocar um exemplo para vocês em que um corpo tem uma certa aceleração. Essa aceleração vou propor que seja 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa aceleração é 4. E ele está mantendo essa aceleração durante um tempo. Então, no instante de 1 segundo, ele ainda está com essa aceleração 4. Depois, no instante de 2 segundos, ele ainda está com essa aceleração 4. Então, esse é um gráfico que demonstra uma aceleração constante, uma aceleração que está se mantendo à medida que o tempo passa, certo? Mas aí você pensa, o que era aceleração mesmo? A aceleração demonstra como a velocidade do cara está mudando à medida que o tempo passa. Isso quer dizer o quê? Se eu mantiver uma aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer o quê? Que se o cara estava com velocidade 0 metros por segundo, daqui 1 segundo, a sua velocidade será 4 metros por segundo. E isso que significa aceleração. Como está mudando a minha velocidade. Daqui 1 segundo novamente, o que, que vai acontecer?
essa velocidade já será 8 metros por segundo. E aí você fala, tá, beleza, eu entendo o que a aceleração diz. Ela diz como a minha velocidade está mudando. Mas olha como aqui existe uma coincidência matemática. Não é exatamente uma coincidência, isso aqui é óbvio, teria que ser isso, mas para a gente pode interpretar como uma coincidência. Ó, se você pegar essa figura aqui, que é um retângulo, aqui, você verá que esse retângulo ele tem como altura 4, certo? Que é o valor da tua aceleração. E ele tem como base 2, certo? Base 2, altura 4. Se você calcular a área desse retângulo, dá 8. Base 2, altura 4, base vezes a altura dá 8. E esse 8 é o quê? Esse 8 é exatamente o resultado que nós obtivemos no final da minha velocidade. Depois de um certo tempo, a velocidade tinha mudado 8 unidades, ela tinha aumentado para 8. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso usar esse artifício como uma forma de resolver o meu problema. Se você receber, por exemplo, um gráfico da aceleração com o tempo, se você conseguir calcular a área deste gráfico, o que a área vai te informar? A área vai te informar o quanto que aumenta a sua velocidade. Essa é a nossa ideia. Então, deixa eu retornar aqui. Vamos colocar um formato genérico aqui, em que, como nós queremos construir uma situação genérica, eu vou falar para vocês assim, ó. Se você tiver um gráfico qualquer da aceleração, e aqui entra um detalhe interessante, não precisa ser a aceleração constante, ela pode ser inclusive variável essa aceleração. Se você tiver um gráfico qualquer da aceleração, cara, basta você fazer o seguinte, calcular a área desse gráfico, essa regiãozinha aqui, ok? E essa regiãozinha aqui, ela vai ser exatamente igual ao quanto sua velocidade mudou. Ou seja, eu vou dizer que a área deste gráfico, ela é igual ao quê? Ao meu ΔV. E o que é o meu ΔV? O meu ΔV é o quanto vai mudar a velocidade do objeto. Eu não preciso agora ficar pensando na fórmula. Eu sei que, cara, se eu calcular a área dessa região, a área igual ao ΔV, ao quanto mudou a velocidade desse cara. Tem um detalhe aqui, obviamente, que se você for calcular essa área, você tem que entender que uma área normalmente é uma coisa em metros quadrados. Então, não faz sentido eu falar que uma coisa em metros quadrados é igual a uma variação da velocidade. Por isso que a gente diz que essa é uma igualdade numérica, tá? Então, você calcula a área, ela vai ser numericamente igual à sua variação da velocidade, certo? Pegou um gráfico da aceleração? Essa é a análise principal que você consegue fazer. É você calcular a área e dizer, ó, pela área do meu gráfico, isso quer dizer que a velocidade desse cara mudou tanto. É um artifício que a gente pode utilizar, que é a construção do gráfico, beleza? Aí, na nossa sequência aqui, a gente vai ter a segunda análise, que é a análise do gráfico da velocidade com o tempo, certo? E aqui tem um detalhe. A velocidade, ela demonstra o quanto o corpo está se deslocando com relação ao tempo. E aqui a velocidade ela acaba tendo uma relação que é a seguinte. Veja o seguinte, pessoal. Se você sabe com que velocidade você está se deslocando e você multiplica pelo tempo, você consegue descobrir o quanto que você tem de deslocamento. Aquela nossa ideia de que a distância que um corpo anda é a sua velocidade média multiplicada pelo tempo. Multiplicada pelo tempo. Ah, eu estou andando em média com 20 metros por segundo. Beleza, se você andou durante 2 segundos, 1 segundo 20, 2 segundos 40. Então é só multiplicar esses dois caras que você vai conseguir o quanto que você anda de distância, certo? Só que tem um problema. A velocidade ela também tem um elo com a aceleração, que era aquela nossa ideia de que a aceleração era o meu ΔV sobre o ΔT. Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que o gráfico da velocidade, ele vai te proporcionar basicamente duas coisas diferentes. Dá para você saber o quanto você andou pelo gráfico da velocidade,
Mas também dá para você descobrir a aceleração do corpo pelo gráfico da velocidade. Por exemplo, olha só. Se eu colocar aqui um gráfico para você assim, ó, certo? Eu vou construir esse gráfico primeiro com números, depois eu vou transformar ele num gráfico genérico. Ok. Eu vou propor aqui um tempo de 4 segundos, certo? Propor aqui um tempo de 4 segundos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o cara tinha uma velocidade que no início era 6 metros por segundo e que essa velocidade chegou ao patamar de 12 metros por segundo. Certo? Aí tu vê um gráfico que demonstra como a sua velocidade está se comportando à medida que o tempo passa. Ok, beleza, não tem problema nenhum. Vamos lá. O que vai acontecer? Nessa tua análise, você consegue tirar duas coisas. Primeiro, a aceleração. Galera, olha só, a aceleração, ela é o quanto mudou a velocidade com relação ao tempo. Então você pode fazer a seguinte análise, ó. Você pode pegar e falar assim, ó, a minha velocidade aqui no início era 6 metros por segundo. A minha velocidade aqui no final é 12 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a minha velocidade mudou 6 metros por segundo. Isso foi o meu ΔV, o quanto aumentou a minha velocidade, foi de 6 para 12. Em quanto tempo? Em 4 segundos, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, quanto que é a minha aceleração? A aceleração vai ser 6 dividido por 4. A aceleração é o quanto mudou a velocidade a cada segundo que passou. 6 dividido por 4 dá 1,5. Isso quer dizer que a cada segundo que está passando aqui o meu problema, ele está aumentando 1,5. Então, ó, do 6, um segundo após, ele vai para 7,5. Um segundo após, ele vai para 9. Um segundo após, ele vai para 10,5. Um segundo após, vai para 12. Então, ele está demonstrando como que esse cara aqui está crescendo. Essa é uma das análises que você pode fazer. É você dizer o quanto mudou a velocidade com relação ao tempo e daí dividir um pelo outro para encontrar a aceleração. Você consegue obter a aceleração nesse teu gráfico, certo? E outra coisa você consegue fazer. Pessoal, a outra coisa, ela é semelhante àquele gráfico da sua aceleração. Lembra que quando tu calculava a área, dava para você encontrar o quanto mudou a sua velocidade? Aqui também. Só que esta área aqui, ó, esta área, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seu deslocamento, o quanto você andou. A área será igual ao seu ΔS. Então, pessoal, o que vai acontecer? São duas análises. Receber um gráfico de velocidade de tempo, você tem que saber que dá para tirar duas coisas. O quanto você andou, mas também dá para você tirar a sua aceleração. E esse gráfico ele é muito versátil. Como você consegue tirar muita informação dele, como você consegue tirar várias coisas dele, o que acaba acontecendo? Ele acaba sendo, obviamente, o cara mais cobrado de todos. Ele acaba sendo o cara mais presente nas cobranças. Nossa, meu chroma key tá meio ruinzinho aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Agora sim, né? Ó, olha aí. Ó, tá bom, não fica ruim atrás. Beleza, vamos continuar então. Olha só. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou transformar isso aqui numa informação genérica. Ó, a gente vai transformar isso aqui numa informação genérica. No invés de eu colocar números demonstrando isso, eu vou colocar isso de forma genérica. Como? Bom, aqui. Quando você tem um gráfico da velocidade, você terá um fator tempo aqui, certo? Que é o tempo que demorou para aquele processo acontecer. Você vai ter uma velocidade inicial no seu problema. E você também vai ter uma velocidade final. O que eu consigo extrair desse gráfico? Vamos lá. Eu consigo pegar a partir da diferença entre a velocidade que existe no início e no final. Eu consigo um ΔV, certo? Que é o quanto mudou a velocidade. E de acordo com o seu gráfico aqui, ainda dá para você tirar o intervalo de tempo dele, ΔT, certo? E aqui, a primeira informação que nós vamos conseguir é a aceleração. Aceleração. Eu consigo dizer como está mudando a minha velocidade com relação ao tempo. Eu consigo dizer a aceleração. A aceleração será definida como ΔV, que é o quanto mudou a velocidade no seu gráfico,
sobre ΔT, certo? Então, fechando aqui a nossa primeira análise possível. Qual é a segunda análise possível? Bom, a segunda análise possível consiste em você calcular a área da sua figura, né? Então, aqui, ó, nós vamos observar que se você conseguir calcular a área dessa região aqui, aqui, ok, essa área dessa região vai te fornecer o seu deslocamento. Opa, não troquei a caneta aqui. Aqui, o seu deslocamento. Aqui, beleza? O seu ΔS, que será igual a área, ok? Então, fechando a nossa análise do gráfico da velocidade, certo? Esse cara aqui, né? E os nossos dados aqui, fechando a aceleração e deslocamento, certo? Claro, esse ΔV tem que lembrar que é uma diferença entre a velocidade que você tinha no início e na final ali, tá? Beleza? Só que daí o que que acontece? Quando tu pega um exercício para resolver, eu coloco aqui para vocês essas duas ideias, falo, ó, gente, se tu pegar a variação da velocidade e o tempo, tu consegue a aceleração. Se tu conseguir pegar ali no teu gráfico a área dele, ele te dá o deslocamento. Só que daí quando você pega um exercício, o que que acontece? O cara que formula o exercício para você coloca um gráfico assim para você. E aí ele pede para você, quanto que ele andou? Aí tu, pô, era bem mais fácil aquele gráfico que o prof colocou na aula, era só calcular lá um retângulo, um triângulo às vezes. Cara, aqui eu tô ferrado, porque como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou calcular essa área aqui? A primeira coisa que você tem que observar é que a área que você tem que calcular, ela é a área entre o eixo do gráfico e o eixo do tempo. Então seria essa área aqui, ó. Aqui e aqui. E aí tu olha, meu Deus, cara, que trabalheira do cão que vai ser esse negócio. Como é que eu vou calcular essa área? Ah, dá pra gente particionar em pedacinhos, ó. A gente sabe calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. Eu sei a do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Isso para um retângulo, isso para um triângulo. E aí o que que acontece? Você pensa assim, ah, não, vou particionar aqui então, ó. Aqui eu tenho um retângulo, eu tenho que fazer isso aqui para encontrar a área dele. Aqui eu tenho um triângulo, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu particiono aqui. Aí aqui tem um triângulo, eu faço isso aqui de novo para aquele triângulo. Aí eu particiono aqui, aí aqui tem um retângulo e aqui tem outro triangulinho. Cara, vai te dar uma trabalheira dos infernos fazer tudo isso. Vai dar muita função. Tem um jeitinho que é mais rápido, que é o seguinte. Ó, vamos voltar aqui. Tu não vai ficar calculando área de porcaria nenhuma. Tu vai falar assim, cara, eu vou usar um método que resolve esse problema e que eu sei que na verdade eu estou calculando a área. O que que acontece? Você sempre vai analisar por trecho, certo? Você ao invés de pegar e fazer assim, o ΔS igual a área, que é o conceito em si, certo? Você não vai ficar buscando a área. Você vai buscar a área, só que de um jeito diferente. Você vai fazer assim: o teu ΔS vai ser a velocidade que tem no início mais a velocidade que tem no final, dividido por 2 vezes o tempo. Ah, professor, isso aqui é mais difícil. Não, isso aqui é mais fácil. Você tem que fazer duas coisas. Você tem que ver quanto de velocidade tem no início, quanto de velocidade tem no final e quanto foi o tempo daquele trecho. Por exemplo, galera, eu consigo resolver esse problema do deslocamento desse cara em menos de um minuto, fazendo essa ideia. O que que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, cara. Você tem que saber que a gente vai sempre dividir em trechos de retas. Então, por exemplo, aqui, ó. Você tem uma reta aqui, você tem outra reta aqui e você tem outra reta aqui, certo? Três retas. Então você vai dividir em três trechos. Vai ser aqui o teu trecho número 1, que é a primeira reta, o teu trecho número 2, que é a segunda reta, essa reta que está descendo aqui, tudo bem? E o teu trecho número 3, que é essa terceira reta, tudo bem? O que que você precisa saber sobre cada um dos trechos? Três coisas.
Qual que é a velocidade no início do trecho? Qual que é a velocidade no final do trecho? Porque tu vai somar esses dois caras e dividir por 2, ó. Tu vai fazer uma média desses dois caras. E depois tu vai multiplicar pelo tempo. Quer ver? Olha só. Pode contabilizar aí. Nosso vai chegar agora aos 7 minutos de vídeo, né? Enfim. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte. Trecho número 1. Ó. Trecho número 1. Você vai fazer o seguinte. Velocidade no início, quanto que é? Ó, no início do trecho, a tua velocidade era 4. Mais, qual que é a velocidade no final do trecho? Ainda é 4. 4 dividido por 2, certo? Peguei a velocidade no início, peguei a velocidade no final, somei, dividi por 2. Agora eu tenho que multiplicar pelo tempo desse trecho. Observa esse primeiro trecho aqui, ó. O tempo dele, ó, são 2 segundos, certo? Então, velocidade no início, mais velocidade final, divido por 2, multiplico pelo tempo do trecho, multiplicado por 2, certo? Galera, nesse primeiro trecho, quanto que eu andei? 4 com 4 dá 8, divido por 2, depois multiplico por 2. No primeiro trecho, eu andei 8 metros. Beleza. E 8 metros é justamente a área dessa figura aqui, se você calcular ela, tá? Por isso que eu falei que vocês estão calculando a área, só que de um jeito mais metódico. Você simplesmente pega velocidade no início, velocidade no final, multiplica pelo tempo. Agora, olha só. Trecho número 2. Vamos fazer aqui o trecho número 2. Olha a velocidade no início do trecho número 2, ó. A velocidade no início do trecho número 2 é 4, certo? No final do trecho número 2, a velocidade dele já é menos 8. Então, aqui 4 menos 8. Soma as duas velocidades e depois divido por 2, certo? Agora, o que que eu faço? Eu multiplico pelo tempo do trecho. Ó o segundo trecho aqui, ó. O segundo trecho, ele começa no 2 segundos e vai até o 5, certo? Então, aqui, se ele é do 2 até o 5, o tempo dele é 3. E aqui, vezes 3. Terminei a minha conta. Vamos lá? Ó, trecho 2 vai ser 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 2, vezes 3, certo? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, no meu segundo trecho, menos 6 metros, certo? Eu estou andando para trás, realmente, nesse segundo trecho, certo? E o terceiro trecho? Mesma coisa. Tu tem que pegar a velocidade no início do trecho, tem que pegar a velocidade no final do trecho, soma, divide por 2 e depois multiplica pelo tempo. Cara, você vai ter, ó, no início do trecho do 3, ó, é menos 8. Você pode ver que sempre a velocidade no início de um trecho é a mesma velocidade do final do outro, porque onde termina o segundo trecho é onde começa o terceiro, certo? Então vai ficar assim. Primeiro, a velocidade no início, menos 8. Agora, depois, a velocidade no final desse trecho é menos 4, certo? Menos 8, menos 4. Juntei os dois e dividi por 2, certo? E depois eu multiplico pelo tempo desse trecho. Agora, olha o terceiro trecho aqui, ó. Ele começa nos 5 segundos e termina nos 6. Então, esse terceiro trecho aqui, ele tem apenas 1 segundo. Tudo bem? Apenas 1 segundo. Então, vezes 1 aqui. Pronto. Menos 4 com menos 8 dá menos 12. Sobre 2. Multiplicar por 1 não muda nada, então esse cara também dá menos 6. Quanto que você andou no total? O quanto que você andou no total é o quanto que você andou em cada um dos trechos. O primeiro trecho você andou 8. O segundo trecho você andou menos 6. E o terceiro trecho você andou menos 6. Então, o que vai acontecer? 8 menos 6 menos 6, esse cara dá menos 4 metros. É muito mais rápido tu fazer assim do que tu ficar, vou calcular a área dessa figura, aí depois vou calcular a área desse triangulinho, depois desse triangulinho, depois desse... Então, assim, você vai conseguir resolver mais rápido. Sempre a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Você vai pegar a velocidade no início do trecho, a velocidade no final daquele trecho, soma ela, divide por 2 e depois multiplica pelo tempo só do trecho em específico, só daquele trecho. Isso aqui é válido para gráficos que estão em retas, e aí você vai ver que no gráfico da velocidade, vocês não vão ser cobrados em gráficos que são curvas, tá? Porque aí você já vai ter uma análise diferenciada para poder calcular essa área. Então, é isso. Desse jeito nós vamos resolver os nossos problemas, beleza? E por fim, nós vamos para o nosso último gráfico, que é o gráfico da posição versus o tempo.
Gente, no gráfico da posição versus o tempo, você tem apenas uma análise principal que você consegue ter. Qual é? Que é a sua velocidade média. O legal do gráfico da posição versus o tempo é que ele às vezes pode ser um gráfico curvo e que da mesma forma você consegue calcular a velocidade média dele. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, tem um gráfico aqui, ó, que ele é desse jeito. Então, olha, caramba, o gráfico tá tudo torto, né? Tá tudo torto. E eu falo para vocês assim, ó, num tempo de 4 segundos, você saiu de uma posição que era os 7 metros e tu terminou lá numa posição que é, sei lá, 15 metros. 15 metros. Aí eu pergunto para você assim, qual que é a tua velocidade média? Quando a gente estudou velocidade média anteriormente, nós vimos que a velocidade média era uma coisa que dependia do quê? A velocidade média, ela dependia somente do quê? Do quanto você andou e do tempo que demorou para você fazer aquilo. Lembra quando a gente fazia aqueles exercícios que o cara estava indo de uma cidade para outra, aí ele parava e não sei o que lá? Cara, dane-se o fato dele parar, pensa assim, e qual que é a sua posição final? Qual que é a sua posição inicial? Beleza? Sabe disso? Tu já tem o deslocamento dele. O tempo vai ser o cara que vai fechar para fazer a tua análise. A tua velocidade média é o seu deslocamento dividido pelo tempo, né? Então, o que que acontece? Você simplesmente vai pensar assim, ó, meu, eu comecei no 7 e terminei no 15. Se tu começou no 7 e terminou no 15, não interessa o meio do trajeto. O que interessa é que de 7 para 15, você tem uma diferença de 8. É mais 8, certo? Em quanto tempo? Em 4 segundos. Qual que é a velocidade média desse cara? 8 dividido por 4. Terminou. É só isso. O gráfico da velocidade te permite somente essa análise mais aprofundada, que é encontrar uma velocidade média para o teu problema. É lógico que se esse gráfico for uma reta, tu pode dizer que essa velocidade não é somente uma velocidade média, mas sim a própria velocidade que ele está realizando naquele trecho, porque aí ele está andando certinho o tempo inteiro com aquela velocidade em específico. Mas isso é um conceito, é uma ideia. Mas para você fazer a conta em si, cara, a ideia é justamente a mesma. Pega a diferença entre a posição final e inicial, divide pelo tempo. Por isso que a gente vai transformar isso aqui, ó, em uma situação genérica. Ó, ao invés de eu pegar aqui números, nós vamos transformar em uma situação genérica. Ó, eu vou imaginar que demorou um certo tempo para você realizar um deslocamento e que você partiu de uma posição inicial qualquer e terminou em uma posição final qualquer. E você consegue calcular sua velocidade média. Sua velocidade média. Como que você calculava a velocidade média? A velocidade média era dada como a posição final menos a posição inicial, que era a diferença entre essas duas posições, o teu ΔS dividido pelo teu ΔT, teu intervalo de tempo do problema aqui, certo? Aqui vai ser apenas T, esse cara, certo? Mas é o teu ΔS sobre ΔT. Você calcula a sua velocidade média em um gráfico da posição versus o tempo. Então vamos lá, galera. Agora que nós conhecemos as três análises mais importantes, o da aceleração, da velocidade e da posição, o que que eu vou fazer agora? A gente vai fazer um resuminho bem rápido sobre isso, certo? Resumo rápido. Galera, por que que o gráfico da aceleração não é tão cobrado quanto os outros? Porque o gráfico da aceleração, a única coisa que você podia fazer nele era fazer um cálculo de área nele para te dar a informação área igual ao quê? Ao quanto você ganhava de velocidade, o seu delta V. Ele era o cara que, de certa forma, é um dos menos cobrados dentro dos vestibulares, tá? Beleza. Teu gráfico da velocidade, o que que acontecia? Você podia fazer duas coisas com o gráfico da velocidade. Se você pegasse um gráfico de uma velocidade, dava para você determinar o quê? A sua aceleração. Por quê? Teu gráfico teria uma velocidade no início, teu gráfico teria uma velocidade no final e você conseguiria encontrar o que a gente chama de ΔV nesse gráfico. E esse cara com relação ao intervalo de tempo, ΔT. E aqui você fazia o que a gente chamava de coeficiente angular desta reta.
onde a aceleração era dada como ΔV sobre ΔT. Essa era uma das análises que você podia fazer do gráfico da velocidade. Mas, se você recebesse exatamente o mesmo gráfico anterior aqui, certo? E aí você precisa saber o quanto você andou, como que você poderia fazer? Cara, você poderia pegar e calcular a área dele aqui, né? Lembra disso? Só que a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu comentei com vocês, ó, gente. Você vai estar calculando a área, só que você vai ser bem metódico. Tu vai pegar a velocidade que tem no início, tu vai pegar a velocidade que tem no final, e aí você vai ver quanto tempo levou para isso acontecer. E aí você vai definir o quê? O seu ΔS, que sim, ele é a área dessa figura, ele sim é a área dessa figura, mas você vai fazer não pensando, estou calculando a área. Vou usar o método. Pega a velocidade que tem no início, soma com a velocidade que tem no final, certo? Pega a velocidade no início, soma com a velocidade no final, divide por 2, que aí você vai ter uma média entre essas duas velocidades, e multiplica pelo tempo do trecho que você está fazendo a análise. Olha lá aquela questãozinha que eu fiz em trechos, em pedaços, certo? E aí, o gráfico da posição com o tempo. O gráfico da posição com o tempo, que é aquele que você consegue obter sua velocidade média. Então, se você sair aqui de uma certa posição inicial e você se deslocar aqui ao longo do tempo, certo? O que que você consegue fazer? Definir que, de acordo com a posição final e a inicial, você consegue a velocidade média desse cara. Velocidade média. Que será o seu ΔS, a variação de sua posição, ΔS, dividido pelo seu intervalo de tempo, ΔT. Certo? Ok? Então, galera, com isso, a gente finaliza o nosso conceito, certo? Para frente, eu vou demonstrar que existe uma relação legal desse negócio, a gente pode criar umas tabelas que organizem. E aí, também para frente, o que a gente vai fazer vai ser, obviamente, falar assim, tá, professor, eu entendi as análises que dá para fazer, mas como que é isso no movimento uniforme? Como que é isso no movimento uniformemente variado, que foram os dois tipos de movimentos que nós estudamos? Isso aí vai ser na nossa próxima aula. Não deixe de assistir nossa aula de exercícios, que é de análise de gráficos, e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se vocês estiverem gostando, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no canal e colocar lá o sininho ativado. Beleza? Forte abraço a todos e tchau, tchau, meus queridos.